E aí, criatura divina, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre um outro assunto, porque assim, eu gosto muito de ler e segundo um dos meus mentores, eu tô virando caixa d'água e aí ele diz que a gente não tem que ser caixa d'água, a gente precisa ser tubo. E para ser tubo, a gente precisa pegar as informações que a gente tem na nossa caixa d'água e transformar em informação para a maior quantidade de pessoas possíveis. E gosto bastante de ler, não gostava, graças ao professor Hugo, obrigado professor Hugo, aprendi a... Na verdade, na época eu não gostava, né? Mas hoje eu lembro o quanto foi bom ele ter estimulado toda a turma, né, na interpretação de textos, e depois de um tempo eu aprendi a gostar de leitura e passei a ler muitos títulos. E um dos títulos que eu tenho lido recentemente é a respeito do estoicismo, os filósofos gregos. Nossa, que assunto do outro planeta. Na verdade, ele é muito atual, fala com simplicidade de verdades, né? E de coisas que a gente pode estar vivendo no nosso dia a dia. E uma das coisas que eu gostaria de estar aqui compartilhando com vocês é a respeito das peneiras de Sócrates. Sócrates, um dos filósofos do estoicismo, ele deixou uma mensagem, né, entre tantas outras, que foi a respeito das 3 peneiras de Sócrates. Nessas 3 peneiras é a respeito do nosso falar. A gente fala, e Deus deu uma boca com 2 orelhas, né, 2 ouvidos. Eu tenho que aprender sobre isso, né? Por que ele deu uma boca e 2 ouvidos? Pra gente ouvir mais do que o que fala. Mas eu, infelizmente, falo mais do que o que escuto, né? Mas tô aprendendo, hein? Tô no caminho. E na peneira de Sócrates, ele faz uma reflexão sobre o nosso falar, né? E ele deixou uma forma. Quem seguia o estoicismo, né, os seguidores dele, ele fazia com que as pessoas refletissem todas as vezes que elas iam falar, primeiro fazendo as 3 perguntas, né, que são as 3 peneiras. O que você vai dizer é verdade? O que você vai dizer é gentil? E o que você vai dizer é necessário? Se é verdade, mas não é gentil, não é necessário. Se são as 3 coisas, aí você pode abrir a boca e falar. E aí, quantas vezes o que a gente vai falar não passaria nem pela primeira peneira? Quantas vezes o que a gente vai falar não passa nem pela primeira, nem pela segunda, e a gente fala mesmo assim? Quantas vezes a gente peca por palavras, né? E aí a palavra dita não volta atrás. A palavra lançada não volta atrás, e aí a gente já fez grosseiro com uma pessoa, né? Esses filósofos, essas pessoas que são seres aí iluminados, né? Porque eles também são pessoas bem iluminadas. Vieram deixar reflexões aqui pra gente, pra grande maioria, e que eu com certeza faço parte dela, formas da gente olhar melhor para o que está acontecendo, tentar também se colocar no lugar do outro, para a gente parar de ser tão responsivo, né? Como assim responsivo? A gente vai toma lá da cá, tato. E ainda é estimulado isso, né? Porque a gente tem que responder na hora, na lata. Falando sobre isso, eu lembrei de uma outra coisa que eu li no livro A Arte da Felicidade, que foi uma entrevista com Dalai Lama. O repórter costumava fazer perguntas para ele, né? E o repórter comenta no livro que, às vezes, ele fazia perguntas e o Dalai Lama começava a pensar sobre o que ele ia responder. E aí ele dizia assim: amanhã eu respondo. Eu ainda não tenho uma resposta clara para estar dando, amanhã eu respondo. E no dia seguinte eles continuavam a entrevista e ele respondia.
E aí eu parei para pensar, meu Deus, se Dalai Lama, né, se esses seres espiritualizados, eles não têm resposta pronta para tudo. Eles precisam refletir sobre o que vão dizer, e é melhor realmente refletir sobre o que vai dizer do que dizer besteira, né? Por que que eu não posso, né? Por que que a gente não pode aprender a também calar para poder refletir, para poder a gente dar uma resposta que seja mais sábia, mais coerente, uma resposta menos agressiva, menos abusiva, né? Por que que a gente pode usar essas 3 peneiras de Sócrates? Temos que usar diariamente. Quantas vezes a gente vai falar, principalmente de pessoas que nem estão perto da gente naquele momento, né? Falar por trás das pessoas, né? Por que a gente precisa estar falando por trás das pessoas? Porque a gente precisa estar falando dos outros nos nossos assuntos pessoais. Quando a gente está numa conversa, a gente tem que procurar buscar trazer os assuntos para o que se refere a nós, à nossa vida, ao nosso dia a dia, às nossas ambições, aos nossos planejamentos, né? Isso com pessoas que também têm uma afinidade com a gente, né? Porque falar aleatoriamente das coisas que você acha legal com pessoas que nem têm afinidade com você, isso é totalmente perda de energia, né? E voltando para as 3 peneiras, o que eu vou falar é verdade? Nesses dias eu tenho procurado, né? Quantas vezes eu já falei besteira, gente? Porque eu escutava de alguém e aí eu repetia, fazia aquela telefone sem fio, né? E aí eu comecei a pesquisar, graças a Deus hoje a gente tem internet, toda essa facilidade, eu comecei a pesquisar, como eu já teve 2 momentos aqui, um foi A Vida é o Espelho, que diziam que a frase era, sei lá, ou da vida no espelho, uma frase aí que diziam que era do Dalai Lama, ó, eu de novo falando do Dalai Lama, e um outro assunto que eu tratei que foi a respeito de religião, né? Qual a melhor religião? Eu fui atrás na internet, mas teve um período que eu não ia atrás para saber se era verdade. Hoje, com a facilidade da internet, é muito mais fácil, né? E assim, muito mais seguro do que a gente tá falando uma coisa que a gente escutou de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, aí a gente vai e fala uma besteira, desnecessariamente, porque a gente está multiplicando uma inverdade, para não dizer uma falsidade, né? Até pode nem ser por maldade, mas como você não tem o hábito de estar se informando se realmente é verdade, você acaba replicando uma coisa inverdadeira. E de tanto replicar isso daí até parece que é verdadeiro, né? Porque vai um, vai outro, e as coisas se multiplicam assim, né? As fake news, né? Que ficou tão famoso aí há um tempinho atrás, né? Você pode até fazer uma fake news sem querer. Por que a gente não pode parar para pensar, analisar, verificar se realmente a informação é verdadeira para poder a gente replicar, né? E aí, às vezes, a gente vai falar alguma coisa que também não é gentil. Quantas vezes a gente diz algo que machuca os outros? Ah, mas eu sou assim mesmo, eu falo tudo que eu penso. Quantas vezes eu já fiz isso? A gente devia morder a língua 50 vezes antes de falar besteira. Você ia gostar que alguém falasse com você desse jeito? Do jeito que você está falando com outra pessoa? Você ia gostar de ver alguém falando desse jeito com um filho seu? Ou com seu pai e sua mãe? Por que é tão difícil a gente ser gentil com as pessoas? Ah, mas é assim mesmo. Tá, em 100 anos atrás, há 200 anos atrás, podia até ser, porque as pessoas realmente eram grossas umas com as outras, né? Mas a gente tem começado a aprender, a gente tem tido acesso a informações e assim, ó, não era todo mundo não, tá? Eram uns que eram grossos, outros não, né? Mas tudo bem, passou. A gente não tem que viver no que é passado. Passado é passado. Nos dias de hoje a gente sabe o que é educação, a gente sabe o que é falar, tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com cordialidade,
Então a gente poderia estar utilizando isso dentro do nosso dia a dia, né? Diminuir as nossas asperezas, diminuir a nossa necessidade de dar respostas prontas na hora, diminuir também aquela ansiedade de estar certo o tempo todo, né? Porque muitas vezes a gente fala besteira para poder saber de tudo, para poder estar certo em tudo, para poder parecer que é muito inteligente, muito esperto. Quantas vezes eu já fiz isso? E aí, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E por que a gente não pode ficar e dizer para uma pessoa, eu não sei, eu não entendo, vou procurar me informar, vou tentar entender melhor, vou pensar melhor sobre o assunto, inclusive para falar de acordo com os meus valores de verdade, em vez de sair replicando e multiplicando. Então, é verdade? É gentil? Você está realmente se colocando no lugar do outro ou prestando atenção se você está tratando com uma pessoa que você realmente, como você gostaria que tratasse uma pessoa que você realmente ama muito? É verdade? É gentil? É necessário? Aí às vezes é verdadeiro, é gentil, mas não é necessário. Por quê? Porque a notícia é ruim. Vamos colocar aqui um exemplo, a notícia ruim. Tá? Uma desgraça que está acontecendo, é verdade. Tá lá, aconteceu, caiu, desmoronou, morreu. É verdade. É gentil? Bom, você está tratando de um assunto que não se trata de nenhuma das duas pessoas, um assunto lá de fora, então é necessário. É necessário a gente ficar multiplicando assuntos desagradáveis, é necessário a gente ficar trazendo essas energias que não são energias, vibrações amorosas, vibrações saudáveis, vibrações alegres, né? Porque a gente tem que ficar trazendo coisas ruins, coisas más, né? E aí, vamos colocar um outro exemplo, né? Que aí poderia dizer que é mais gentil ainda, né? Dificilmente são essas três coisas, né? A não ser quando a gente está falando da gente mesmo. É verdade, é gentil, né? Tem gentileza no que você vai dizer e é necessário. Por exemplo, você pode... Eu vou citar um exemplo de uma coisa que eu já vi num livro. Eu li em um dos livros, em uma das minhas leituras, né? É a respeito do amor. A autora, Catherine Ponder, as leis dinâmicas da prosperidade. Ela fala a respeito de uma determinada pessoa que ela falava para as pessoas que ela tinha contato, eu lhe amo, nossa, que bacana, eu lhe amo. E no final das contas essa pessoa acabou precisando se explicar com o esposo de muitas mulheres, porque acabou as pessoas imaginam que o amor tem que ser um amor com uma conotação sexual. E a realidade não é essa, não há necessidade de ser. A gente pode amar as pessoas sem ter conotação sexual, né? Pode ser um amor fraterno, né? O amor de gentileza mesmo, o amor de irmandade. E era uma pessoa que tinha contato com muitas pessoas e ele costumava falar exatamente isso, falava de coisas boas e aí ele falava para as pessoas, eu lhe amo. E aí tava falando coisa gentil, tava falando verdade, tava falando coisa gentil, mas não era necessário, porque quando ele passava a dizer isso para as pessoas começaram a compreender de forma errada o que ele estava dizendo, né? Então, às vezes, a gente não tem necessidade de estar falando algumas coisas, né? E se a gente parar 5 segundos, e a gente pensa que 5 segundos é muito, é pouco, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente nem precisa de tudo isso pra gente pensar
para saber se a gente está dizendo alguma coisa que é gentil, que é verdade e que é necessário. Às vezes 2 segundos é o suficiente, porque a nossa mente ela é muito rápida, ela manda a resposta muito rapidamente. E aí a gente pode simplesmente fechar a boca, calar aquilo que ia ser dito, aquela palavra que ia ser dita e que ia causar de alguma forma algum malefício a alguém. E aí a gente se torna uma pessoa mais cordial, uma pessoa mais mais amorosa, né? Uma pessoa respeitadora, mais respeitadora, né? Com os outros à nossa volta. E isso torna a gente mais suave. E isso, além de nos transformar em pessoas mais suaves, acaba transformando as coisas à nossa volta em ambientes mais leves, mais agradáveis. E isso daí faz com que a gente realmente tenha mais conexão com Deus, com o universo, com as coisas, com o belo, com as coisas maravilhosas que nos rodeiam, né? E faz com que venham mais coisas, que a gente acaba atraindo pra gente mais coisas harmoniosas, mais coisas belas, né? Então, eu desejo que você faça reflexão sobre suas palavras, que você faça reflexão sobre o que você vai estar dizendo, né? As conversas que você vai estar mantendo aí na sua vida, passando as suas conversas pelas 3 peneiras. Ai, você consegue sempre? Não, eu também estou aqui em aperfeiçoamento. Eu também estou aqui tentando ficar cada dia melhor. Eu também estou aqui no mesmo caminho que você, um pouquinho todos os dias, tentando melhorar um pouquinho por dia. E aí vamos lá para as 3 peneiras de Sócrates. O que você vai dizer é verdade? O que você vai dizer é gentil? O que você vai dizer é necessário? Se é verdade e não for gentil, não precisa dizer. Se for verdade, se for gentil, mas não for necessário, também é melhor calar. Eu quero desejar para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos na sua vida, da sua família. Eu desejo que coisas maravilhosas aconteçam diariamente, que você tenha coragem de transformar o seu dia num dia maravilhoso, de transformar a sua vida numa vida maravilhosa e que você transforme o seu dia no melhor dia da sua vida, todos os dias. Muita paz, saúde, Deus abençoe você e sua família. E até breve. Sucesso!